Boa noite a todas e todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Nos envolva aqui nas suas vibrações de paz, de harmonia, de segurança, de tranquilidade. Vamos dar início à nossa atividade, rogando ao Mestre amado, querido, a nossa fonte eterna de inspiração, de segurança, de amor, que neste momento nos envolva nas suas vibrações sutis e amorosas, propiciando para nós este clima de paz, onde pedimos também inspiração ao nosso Rodrigo, que nos dirigirá a palavra nesta noite. Louvado seja, Senhor, por toda a eternidade. Louvado seja o nosso Pai Criador. Aos amigos espirituais, os benfeitores da casa, rogamos também a sua presença amiga, generosa e segura. Desta forma, pedimos permissão ao mais alto para darmos início ao nosso culto desta noite. Paz e bem, Senhor, a toda a humanidade, em teu santíssimo nome. Muito bem. Hoje nós temos, conforme anunciado, o tema salários, que eu abordaria, mas Rodrigo vai abordar por causa da substituição que fizemos na semana passada. Então, Rodrigo, eu vou lhe passar primeiro o microfone e vamos colocar aqui na sua frente para que o pessoal veja a sua imagem. Acho que você tem que botar esses livros aí, você tem que tirá-los. E você vai ficar aqui, o pessoal vai ler e o texto ao mesmo tempo. Boa noite a todos e todas. Jesus Cristo nos auxilie na compreensão da mensagem de hoje e que sejamos fiéis aos seus ensinamentos. Vou fazer a leitura rápida aqui para depois a gente fazer um comentário a respeito do tema. Salários. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, Lucas 3:14. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e de bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração da vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam dentro dos imperscrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem,
Quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito, esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Interessante nesse comentário, nesse texto de Emmanuel, que, num primeiro momento, é tentador e os opositores da doutrina, de um modo geral, eles têm uma facilidade muito grande em interpretar os textos doutrinários, inclusive os textos evangélicos em geral, sob a ótica da doutrina espírita e conferirem à doutrina espírita um suposto papel de tolerância ou de inércia quanto aos problemas humanos. Uma espécie de resignação sem limites para os sofrimentos e para as mazelas humanas, como se a doutrina compactuasse desses valores, como se a doutrina defendesse o sofrimento, a angústia e a miséria de um modo geral. É importante compreendermos, e Emmanuel deixa isso claro nas entrelinhas do texto, que a doutrina espírita não tem compromisso com a miséria propriamente dita. E isso, a miséria material e também com a miséria moral. Ela não tem este compromisso. Inclusive, consta de O Livro dos Espíritos que todas as desigualdades são fruto da incúria humana. Elas são consequências da nossa incapacidade de gestão dos recursos que nos são disponibilizados, que nos são proporcionados, e, como decorrência dessa nossa incúria, dessa nossa incapacidade, as mazelas existem, as desigualdades existem e elas são visíveis aos nossos olhos. Não precisa nem a gente fazer muito esforço para a gente compreender que o nosso mundo é profundamente desigual do ponto de vista material. E a doutrina, em nenhum momento da codificação, em nenhuma passagem da codificação, defende isso como se fosse algo legítimo. É apenas um fato e que, à medida que a sociedade for evoluindo, essas desigualdades também vão sendo amenizadas, de modo que a gente vai conseguindo compreender melhor o nosso papel na distribuição das riquezas. Então, o primeiro ponto é, não há aqui um voto de miséria de Emmanuel e nem da doutrina. E Emmanuel aqui também não trata, quando ele aborda a questão da compreensão do seu soldo, do que o indivíduo recebe como salário ou como remuneração, de um modo geral, nós não estamos aqui abordando aqueles e aquelas que recebem remunerações flagrantemente insuficientes para sua manutenção, porque isso, obviamente, gera a miséria, gera a indignidade e uma vida materialmente indigna também não é defendida pelo Emmanuel, pela doutrina e por qualquer espírito sério que venha nos trazer algum ensinamento a respeito dos temas doutrinários. Então, devemos partir deste pressuposto. Mas aí, Emmanuel, avançando nos seus ensinamentos, ele não nos faz um convite à acomodação. Ele, em nenhum momento, faz um convite à aceitação das circunstâncias postas para nós, no sentido de que todos nós devemos buscar, porque é isto que a vida nos impõe, algum tipo de melhoria financeira que nos traga um conforto maior, uma vida materialmente mais digna e mais tranquila. Por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente busca, é por isso que nós estudamos, buscando
buscamos, cada um à sua maneira, cada um com suas limitações, com suas possibilidades, com suas dificuldades, e a vida material nos impõe isso. A gente precisa se manter e a gente, normalmente, tem alguma ambição sob o ponto de vista material. E isto é importante, e isto é salutar. E Emmanuel não deixa de dar relevância a esse ponto. O que Emmanuel nos faz, e isso é muito interessante, é um convite à compreensão que este acúmulo ou que essa busca de melhores condições de vida, sob o ponto de vista material, a compreensão do que vem a reboque dessa melhoria ou dessa melhora na condição de vida. Porque nós, normalmente, não compreendemos as possibilidades e os deveres que um alto salário ou uma alta remuneração nos traz a reboque. E isso é interessante porque os espíritos batem sempre nessa tecla de que as provas da riqueza são muito mais difíceis de serem suportadas, ou, melhor dizendo, de serem compreendidas como provas, do que as provas decorrentes da pobreza. Porque as provas decorrentes da pobreza nos impõem uma série de limitações, e por si só, elas nos limitam como pessoas, como espíritos, e fica, de algum modo, mais compreensível aos nossos olhos o que nos é possível e o que não nos é permitido. Mas a riqueza, ou o alto salário, como ele diz aqui, a alta remuneração, ela vem escamoteada com uma suposta possibilidade de tudo poder. O alto salário normalmente vem com uma espécie de carteirinha que nos permite, aos nossos olhos, fazer o que nos seja conveniente. E é assim que a sociedade lida com essa situação. Normalmente, as pessoas com mais poder aquisitivo, elas detêm mais poder político, elas detêm mais poder econômico e, consequentemente, elas detêm mais poder social. E é aí que reside a grande armadilha da prova do alto salário, como Emmanuel nos diz. Porque a compreensão do alto salário é muito difícil de se fazer. Quem de nós, por exemplo, vai se limitar num sábado à tarde, tendo plenas condições financeiras para estar em qualquer lugar do mundo? Quem de nós aqui, trabalhadores espíritas, se colocaria em uma condição de plena disposição para o trabalho do Cristo, num sábado à tarde, num domingo pela manhã, numa terça à noite no nosso trabalho? O que nós faríamos se a nós fosse tudo permitido como decorrência do nosso alto salário ou da nossa alta remuneração? As provas da riqueza, elas não vêm muito claramente definidas para nós, porque os nossos olhos são profundamente contaminados pela nossa visão materialista. Então, Emmanuel aqui nos faz o convite, primeiro, a compreensão do que, de fato, o alto salário significa ou significaria para nós, mas, além disso, ele também nos convida a compreender que esta trajetória de busca para maiores remunerações, embora em muitos casos pareça ser legítima essa trajetória, mas em muitas situações este caminho percorrido nos traz consequências graves para o corpo físico
e, sobretudo, para o próprio espírito. Porque nessa busca incessante de melhores condições de vida, embora aparentemente isso seja legítimo, socialmente falando, normalmente o nosso corpo sofre muito porque esta busca de melhores condições financeiras submete o nosso corpo a condições degradantes. Exemplo, um estudo para concurso em busca de melhores condições de vida. Quantos prejuízos aquele estudo causa ao corpo físico? E quando as pessoas estão estudando, normalmente elas não pensam nisso. Ou quando pensam, é quando a coluna começa a doer. É quando a gastrite começa a atacar, é quando as crises de ansiedade começam a surgir, é quando o sofrimento do corpo físico começa a ser gritante. Mas antes disso, a gente não pensa em nada disso. Ainda bem que não é o meu caso, né? Mas a gente costuma não pensar nessas consequências que o corpo físico vai causar. Por outro lado, as consequências mais graves, porque essas do corpo físico, um omeprazol resolve, um Dorflex aqui ou acolá pode resolver, maquiar aquela dor, e a gente vai levando a vida. Mas os prejuízos que o espírito pode sofrer com aquela busca é que são a verdadeira prova para nós, nessa busca incessante por melhores condições de vida. Porque se nós, por algum momento, nós não compreendermos os nossos reais deveres, ao alcançarmos essa busca incessante, alcançarmos este objetivo, se nós não tivermos a exata compreensão da nossa função aqui e o que devemos ser como espírito e buscar como espírito, nós podemos nos perder ao alcançarmos este objetivo. Por quê? Porque com a melhor condição de vida vem uma aceitação social maior, vem uma influência política maior, um poder econômico, consequentemente, maior, e, aos olhos da sociedade, você pode, teoricamente, poder tudo. Porque você ocupa determinado cargo, porque você detém determinado valor em conta bancária, porque você tem tal carro, porque você mora em determinado bairro, e é aí que o espírito pode derrapar. Então, percebam que Emmanuel não coloca a conquista propriamente dita do maior salário ou de uma maior remuneração como algo necessariamente ruim. O que é, de fato, uma casca de banana para o espírito é ele colocar isto como a mola propulsora da sua vida, como o seu verdadeiro ideal. Porque, se fosse assim, não haveria condição de serviço ou de busca para o reino dos céus para aqueles que detêm melhores condições de vida. Se assim fosse, nenhuma pessoa que tem alto salário prestaria, serviria aos olhos de Deus. Não é assim que funciona. O que funciona para o espírito é a devida compreensão que ele deve ter da sua posição e do que fazer com aquelas conquistas materiais. E, ao final, Emmanuel, neste movimento de maior compreensão destes valores, nos incentiva ou nos aconselha, melhor dizendo, a eleger os bens espirituais como os verdadeiros objetivos para o espírito. E as conquistas materiais devem ser um mero instrumento
para o bom exercício que a capacidade de livre-arbítrio do espírito proporciona a ele. Porque se nós compreendermos bem a nossa função, nós lidaremos bem com a nossa existência e com a existência de terceiros, seja na pobreza, seja na riqueza. E se nós não compreendermos, por outro lado, os nossos deveres, as nossas obrigações, as nossas responsabilidades individuais e sociais, nós colocaremos tudo a perder, seja na pobreza, seja na riqueza. Então, esta é a nossa compreensão do texto de hoje, de Jesus Cristo, que nos guarde e nos proteja assim.